o que me ajudou muito, e eu vou falar de uma forma bem grosseira agora, assim, tenta pensar assim, machine learning é uma linha tentando se aproximar dos dados. É um dado lá de 20 variáveis e tudo. No fim, vai ser uma linha, um plano, qualquer nome que seja, que vai estar tentando se aproximar desses dados para quando você falar, me dá o X valor 2, qual que é o valor de Y? Ah, isso aqui também na divisão é menor ou igual, então vai ser 2,5, por exemplo. Então é isso, é tão simples quanto isso, mas mais complexo porque eu vou ter mais variáveis. Mas no fundo é o machine learning, eu estou tentando encaixar uma linha, um plano nos meus dados. É isso, exatamente o que está fazendo. Ah, usei uma rede neural lá, super complexa e tudo. É a mesma coisa. No final vai ser uma linha que se tentou se encaixar nos seus dados. E aqui, vou dar uma corridinha, aqui tem uma parte ainda muito bacana que o Lucas vai trazer dos projetos, a parte IA. Aqui é só alguns tratamentos que tem que fazer. Eu não posso colocar um dado vazio. O que acontece muito na prática, está faltando dado, está faltando ali a idade de uma pessoa, está faltando uma informação importante para o lead scoring. Eu tenho que colocar essa informação de algum jeito. Então, geralmente a gente coloca a média ou mediana daqueles valores. Aqui a gente está colocando para as variáveis que estão faltando, que é o total, o número de quartos. Basicamente o número de quartos, isso aqui depende do número de quartos. Está faltando 163 observações. Tem, então, valores nulos, valores em branco. Como se fosse no Excel ali, tem a caixinha em branco. Então, eu vou colocar a média mediana, desculpa, do total de quartos nessa variável. Aqui é uma transformação, isso aqui é mais relacionado a treinamento, que para regressão linear é importante. Não vou entrar em detalhes, não precisa, mas é uma etapa que pode ser importante. E aí agora a gente vai construir o nosso modelo, fazer o nosso modelo de IA. É tão decepcionante quanto isso. Duas linhas de código. Aqui, o que eu faço? Eu estou falando que modelo que eu quero usar, que é uma regressão linear. Poderia ser uma árvore de decisão, Decision Tree Regressor. Poderia ser qualquer outro. E aqui eu estou treinando o modelo, é um ponto fit. Ou seja, faz um fit aí, usando esse algoritmo. Meus dados de entrada são esse, e meu dado de saída é esse, meu target. E aqui ele está mostrando, treinei um modelo de regressão linear. Isso aqui já é considerado IA em muitos casos, porque eu já estou treinando, já é aprendizado de máquina. É um modelo extremamente simples. E aqui não foi uma regressão linear sozinha, foi uma regressão múltipla. Então aqui é como se eu tivesse mais variáveis ainda. Então tá bom, tem um modelo. O que eu faço com isso agora? A parte mais fácil, demorada às vezes, mas fácil, é treinar o modelo. Porque eu já fiz todo difícil antes, que é pegar esses dados, trabalhar eles, processar, deixar ele bonitinho, separar entre variáveis de entrada, variável de saída, separar entre treino e teste. Treinar o modelo, a maioria das vezes vai ser duas linhas de código. E na prática acontece, eu não vou treinar um modelo, eu vou treinar vários modelos com diferentes parâmetros para testar qual que é o melhor. Então, ciência de dados é um processo muito interativo. Aqui, muitas vezes eu vou fazer um loop de 100 parâmetros diferentes e deixar rodando. E vou lá tomar um café. Quantas vezes antes eu já deixei o modelo rodando na madrugada? Eu estava na Neon, que era fintech, tinha um modelo de churn que a gente estava fazendo, e era muito dado, a gente não tinha acesso ainda à AWS, era uma coisa mais rudimentar ali que a gente tinha no começo do time. Eu deixava o modelo rodando, levava muitas horas para treinar. E aí eu ia dormir. Aí acordava no dia seguinte, ver o resultado. Às vezes caía, dava um problema ali no meio da madrugada, e não treinava o modelo direito. Às vezes dava tudo certo. Então, assim, é um processo muito moroso. E hoje ficou muito mais rápido, com máquinas mais potentes, mas treinar o algoritmo é simplesmente isso. Todo o restante agora vai ser para ver o modelo tá bom ou não tá bom. Lembra que a gente viu as métricas de treino e teste ali na árvore? Vamos olhar agora. Esse modelo não está com overfit, mas ele está com um erro meio alto. Ele está dando um erro aqui de 68 mil. Ou seja, se eu estou prevendo a casa de 100 mil,
Ele está com erro de 68 mil, é muita coisa. E um R quadrado relativamente baixo. R quadrado é o quanto o meu modelo está conseguindo explicar a variância dos meus dados. Ou seja, aqui é um caso de underfit. Ou seja, é um modelo que eu já poderia usar na prática. Às vezes ele é melhor do que eu tenho hoje, que às vezes não é nada. Mas é um modelo que dá para ser melhorado. Mas eu não vou conseguir melhorar ele com uma regressão linear simples, uma regressão linear múltipla. Pensa que regressão linear múltipla é um plano rígido, assim, uma folha sulfite. Eu estou com uma folha sulfite tentando encaixar nos meus dados. Não está dando certo. Tem algumas relações mais complexas que esse modelo não consegue pegar. Aqui é só uma visão do R quadrado, o quanto um modelo perfeito seria todos esses pontos em cima da linha, que não é o que está acontecendo. Aqui é o meu erro. Então, tem erro até que eu estou prevendo um valor negativo. Até tem uma coisa esquisita aqui. Não poder prever um valor negativo de uma casa, mas é um modelo ruim. É um modelo que está falha ainda na prática. E aqui, de novo, o meu erro, né? Meu erro vai desde mais 400 mil a menos 300 mil. Nem deveria ter valores negativos aqui. E é isso. Então, o que a gente vai fazer agora? E vamos ver a importância das variáveis. O que é uma coisa legal dos modelos? Eles mostram para a gente quais são as variáveis mais importantes. Lembra que a gente viu a correlação da mediana da renda? Olha a importantíssima aqui. Latitude e longitude é um proxy de localização, né? Tem localizações que são mais caras, mais baratas, aí, entre outras. E aqui, às vezes, o negócio gente, vamos focar aqui nessas regiões que identificou ali como melhores ou piores. E aqui são os coeficientes do meu modelo. Vamos fazer uma previsão. Tenho esse modelo, legal. Como é que eu uso ele na prática? Eu vou colocar de entrada uma mediana da renda, a mediana das casas, e vou ter o preço real. E vou ter outras variáveis que a gente treinou no modelo. Olha o valor que ele previu da casa e olha o valor real. Ele está prevendo $17.500 e o valor real é 65 mil. Ou seja, muito ruim esse modelo. É um modelo que, na prática, a gente não usaria ele, porque ele poderia trazer mais prejuízo do que benefícios. O que acontece agora? Qual que é o próximo passo? Aqui é um memezinho, que eu gosto bastante, né? O que eram técnicas de estatísticas, que regressão linear é desde o século passado, bem difundido, até antes. Aí põe um quadrinho, chama de machine learning, e quando você vai apresentar para stakeholders, né, no negócio, é tudo IA. E então, assim, no fim, a gente está falando quase que a mesma coisa. São técnicas de estatística sofisticadas, ou não. É uma técnica de machine learning que é sofisticado, mas você consegue explicar ela com estatísticas. No fim, pessoal, não se preocupem com isso. É tudo, assim, técnicas de IA que a gente está trazendo aqui, que vão resolver problemas reais de negócio. E aí, para fechar, a gente vai trazer aqui um modelo chamado Random Forest. Lembra aquela árvore de decisão que a gente viu aqui? Isso aqui é uma árvore de decisão. Tudo isso aqui, até essa parte aqui, é uma árvore que tem essas regras. Aqui eu vou estar treinando 100 árvores de decisão, elas em paralelo. E o fim vai ser o quê? Vai ser uma média de todas essas árvores. É um modelo extremamente complexo. Como é que você analisa 100 árvores individualmente? Você não analisa. Mas é um modelo que consegue captar mais padrões do que a gente não conseguiria olhar. Vocês vão ver que ele vai demorar muito mais tempo para rodar. E é um conjunto de 20 mil linhas que eu estou falando. É um conjunto de dados muito pequeno. Na prática, é um modelo de 1 milhão de linhas, 5 milhões de linhas, que vai levar um bom tempo para rodar. É um processo moroso. Mas qual que é a vantagem? Eu vou ter um modelo muito melhor na prática, um modelo muito mais confiável. E aí a gente vai fazer o mesmo processo. Se vocês verem ver aqui, ó, as duas mesmas linhas aqui para treinar a IA. Eu chamei o modelo que eu quero usar, que é um Random Forest, e eu quero treinar ele, meus dados de entrada, meu conjunto de variáveis, meus dados, meus targets, e eu já fiz a previsão. Olha como o erro abaixou muito. No outro era 65 mil. Olha como o R quadrado está alto. Aqui tem um problema. Se você olhar a diferença dos dados de treino e teste, tem uma diferença importante. Está vendo que está muito pior os dados de teste? Aqui já é um sinal de overfit. Deu uma diferença muito grande.
que eu vou fazer? Não se preocupem com isso. Aqui eu estou adicionando um parâmetro que ele vai falar para o meu algoritmo não ser tão agressivo. Eu estou limitando o tamanho de cada árvore. Antes, cada árvore podia crescer infinitamente, às vezes até a altura 20. Aqui eu estou falando assim, a altura máxima é 6. Ou seja, eu limito o quanto eu tenho a chance de ter overfit. Lembra que aqui eu testei vários graus de liberdade, né? É o coeficiente do polinômio. Então, quanto maior, pior. É a mesma coisa para a árvore. Quanto maior, mais chance dele dar overfit. É como se a árvore estivesse fazendo isso, quando eu deixo ela crescer à vontade. Se eu limito ela, é como se eu estivesse fazendo isso aqui. Não, é grau 2, grau 5. E que eu não botei para rodar. Vamos ver aqui com 100 estimadores. E quando crescer no máximo até 6. E não, olha como é chato esperar, pessoal. Nossa vida não é fácil, não. Aqui, eu consegui reduzir o erro em relação à regressão linear. Reduzi um pouco, na verdade. Está um erro alto ainda, mas melhorou um pouco meu modelo. Às vezes foi muito agressivo com 6. Eu vou deixar o algoritmo original com os parâmetros padrão dele. E vai ser o último modelo aqui que eu vou treinar. Então, aqui já é um dia a dia no cientista. Ele vai testando o modelo, vendo esse resultado. Tem formas mais elegantes de fazer isso. Mas aqui já é um jeito que eu fiz muito na prática no começo da minha carreira. Que pega aqui, vai testando na mão mesmo, sem saber muito o que está fazendo, mas vai testando ali os parâmetros e vai vendo se está com overfit ou não está. Mas o mais importante é, vocês estão treinando. Isso aqui já é um processo de treinamento que uma Big Tech estaria fazendo, que uma Netflix estaria fazendo. Mais sofisticado, algumas partes de ver treino e teste, está com overfit ou não. Aqui, ó, tá com overfit pesado, então eu já não vou usar esse modelo. Vou voltar ali para o meu MaxDev aqui. Então, é um modelo ruim, não dá para confiar na prática. E aí a gente já vai fechar e comparar ele com a regressão linear. E aí a gente já vai finalizar essa parte de treinamento, ter um modelo, fazer a predição e concluir a parte de machine learning. Então, aqui tem um modelo que está aceitável na prática. Ele reduziu o erro em relação à regressão linear e ele está sem overfit. Ele está com métricas muito próximas. Ah, o que eu sei que é próximo ou não? Depende da sua magnitude. Aqui a gente está falando de casas de $300 mil e está uma diferença de $6 mil aqui entre treino e teste, está tranquilo. Dá para continuar. Fazendo aqui na prática, a gente teve uma melhora de 14, 15% em relação à regressão linear, do R quadrado de 11%. E que nem a regressão linear tinha os coeficientes, aqui a gente vê as features mais importantes, ou seja, eu tenho que garantir que todo registro novo tenha a mediana da renda. Se eu não tiver essa variável, minha saída vai ser muito ruim, meu resultado. Aqui é o R quadrado, pelo lado de novo, aqui é só uma comparação da regressão linear com o Random Forest, que a gente vê a diferença. E aqui a gente vê, por exemplo, de novo, aquele mesmo input, a regressão linear estava prevendo 17 mil, o Random Forest está prevendo 86 mil, muito mais próximo do resultado real. É um modelo muito melhor na prática. Aqui eu errei 48 mil, aqui eu errei 21 mil. Então, trocando duas linhas, basicamente, a gente tem um modelo muito melhor na prática para ser usado. Qual que é a conclusão de tudo isso, né? A gente conseguiu ter um resultado muito melhor com o Random Forest, com um modelo mais complexo. A gente consegue entender as variáveis, mas o mais importante é que a gente vê essa etapa aqui foi um pedacinho de todo o processo que o Lucas vai estar mostrando agora. A gente gerou um modelo, mas esse modelo está só na minha máquina aqui. Ele não serve para nada agora. Ele só vai servir se ele estiver dentro de um processo funcionando ali dia a dia, semana a semana, minuto a minuto, dependendo da frequência que ele vai rodar. E a gente fez todo o processo ali que a gente mostrou.
Nada diferente disso. A gente definiu o problema, fez a coleta, treinou o modelo, interpretou ele e vamos estar monitorando na prática. E aí a mensagem final é: qualquer projeto de machine learning, o modelo, ele é uma pedacinha, um pedacinho. Ele sozinho não significa nada. Ele na minha máquina não gera valor nenhum. Ele só vai gerar valor se tivesse fluxo de gerar impacto no negócio. O modelo, muitas vezes, não vai tomar decisão sozinha. Ele vai ser mais um input na tomada de decisão final. Às vezes vai tomar decisão sozinha. Mas o importante é qual impacto está trazendo para o negócio. E é aqui que o Lucas volta para continuar. Bom, Andrezão. Pessoal, esse é que nem o André mostrou aí, é um pouco do dia a dia ali do cientista, tá? Por isso que eu, voltando lá para a primeira mentoria nossa, a segunda ali, daquelas do front e do back ali, né? Do back e do front, do que vocês querem para a carreira de vocês, ou eu quero migrar para a carreira de dados. Eu recebo às vezes mensagem assim, do pessoal no LinkedIn falando assim, cara, como que eu faço para ser um cientista? E aí eu entro lá no perfil da pessoa, tipo, às vezes a pessoa ela nunca lidou diretamente com a área. Então, eu sempre aconselho assim, tem um menino aqui que eu tô vendo para contratar como estagiário lá no time, porque ele tá fazendo desenvolvimento de software e eu achei bem legal assim a atitude dele, que ele veio assim, cara, você consegue ser o meu mentor ali, né? E eu falei, cara, vamos lá, vamos, o que que você quer fazer da vida, né? E ele, eu quero ir para a área de dados. Então, meu, começa na área de como analista ou pega um estágio, porque tem essa estrutura aqui que o André falou e é natural, assim, você sofre um pouco mais ali, principalmente para pegar a parte mais matemática e estatística, que é muito reforçando, assim, sabe? É complexo, não é fácil, assim. Então, eu aconselho, cara, vai mais para a parte lá do front, que é o analista de BI, o analista de dados, não pula step, porque tem muita gente que eu vejo aí, tem umas pessoas que eu vejo, eu sou especialista em A, sou especialista nisso. Aí você vai olhar o histórico, o cara nunca passou pelo processo ali de fato, entendeu? E não dá para você ser especialista no assunto com menos de 5, 6 meses, porque tem toda essa base aqui que o André mostrou. E aqui a gente só falou de machine learning. Aí, se vocês forem lembrar, tem as outras camadas lá. Até chegar na camada de deep learning é mais complexo ainda, entendeu? Então, esse cuidado aqui que eu acho que é importante ver em relação ao mercado. Eu adicionei aqui, enquanto o André estava mostrando, eu adicionei algumas coisas para vocês a mais do material, tá? Até para complementar. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Sim, sim. Eu adicionei aqui a parte aqui as principais funções, tá? Então, algumas funções já são nativas ali do próprio Python, né? Tipo o print, o len, o input, o type, que ele e vai explicando aqui cada um. E quando você importa o Pandas, que é a biblioteca que o André utilizou ali também. Fechou, Andrezão? Vai lá. Aqui a gente tem outras funções também que é muito parecida, algumas até com SQL, tipo group by. É o SQL ali, você também usa o group by. A parte do describe ali, que é o que o André falou para fazer a descrição ali direto, né, da média, mediano, máximo, mínima. Então, tem essas informações. E aí, só para reforçar o conceito de população e amostra, que esbarra no training teste. Quando a gente está falando de olhar para uma base completa, é a nossa população. Quando a gente está falando de da parte do treino ali, que é o que o André mostrou do ponto fit, é o que a gente está treinando e o que a gente vai testar lá na frente. Então eu separo 30, 20% da minha base para eu treinar. É daqui que nasce essa ideia de população e amostra. Vamos pegar o caso da pesquisa do IBGE. Vocês acham que o IBGE faz pesquisa com todo mundo para saber? Não, porque é caro, é uma pesquisa que é muito cara. Então, eles separam uma amostra para que aquela amostra represente a população. Qual que é a média de pessoas que têm tantos filhos dentro de casa? Tantos equipamentos eletrônicos. Não sei se vocês já responderam esse tipo de pesquisa. Eu já respondi umas 3 vezes já. Então, é isso, assim, é para ajudar nesse quesito da gente conseguir fazer uma representatividade ou uma inferência da população que a gente tem hoje no Brasil, tá? E aí, quando a gente passa aqui um pouquinho, eu também adicionei aqui para vocês. O André comentou de várias métricas. A ideia não é que vocês decorem, tá? Não é isso. Vocês não vão decorar. Já falo assim, vocês não vão decorar. A ideia é que vocês, quem for seguir na área, quando eu falar com você, para no dia a dia, talvez ali de um F1 score,
Pô, F1 score, o que que é? A média harmônica entre a precisão, que é quando basicamente eu preciso entre o equilíbrio entre a precisão e o recalque. Tá, o que que é a precisão? A precisão é quando um custo falso positivo é alto ou é baixo. Então, assim, eu estou fazendo previsão de venda lá. Qual que é a minha precisão? Cara, eu estou conseguindo prever ali com tantos por cento, que é o que o André mostrou da variação ali. Só com ele sair da regressão linear e ir para o modelo de árvore, ele já teve um resultado bem melhor. Então, assim, essas métricas, para dentro de casa, para quem está trabalhando como ciência de dados, eu brinco que o meu trabalho no dia a dia é fazer esse translator aqui, porque a galera, eu tenho que segurar os cientistas ali, porque o cientista quer levar isso aqui para a área de negócio. Só que, na boa, vocês acham que a área de negócio está preocupada com isso aqui? Não tá. Então a minha briga com meus cientistas todo dia, toda semana, uma briga, brinca assim, uma briga não é brigar, é uma briga gostosa ali de, tá, mas assim, tá, você vai falar de lá de F1 score pro cara, você acha que o cara vai entender ali o que você tá falando? Não. Ah, então tá bom, como que a gente traduz isso para a linguagem que ele vai entender? Ah, fala para ele que você vai trazer tanto de venda com essa métrica aqui. Opa, então beleza, então agora faz mais sentido. Então esse é um pouco do desafio ali do dia a dia, que é, de novo, trazer a explicabilidade, tá? A gente passou pelo passo a passo, e aí, de novo, o vídeo vai estar gravado aí para vocês consultarem. Tiverem dúvida, podem mandar lá no grupo. Mas eu vou explorar aqui com vocês um pouco sobre a estrutura do projeto e algumas questões de storytelling, tá? Que nem eu comentei, eu comecei na área de dados como analista de BI, depois eu virei analista de dados, mergulhei um pouco em engenharia, não gostei muito da parte de engenharia e me encontrei na parte de ciência de dados, que é onde que eu estou trabalhando aqui no Fleury, tá? A Pan, acho que foi a Pan ou foi o Natan, se não me engano, na última mentoria, falou: Ah, mas isso me lembra o CRISP-DM. Sim, Pan, tem muita. A gente parte muito ali do CRISP-DM, que é já um método, uma forma da gente organizar os projetos. Mas veja como que é simples aqui. Basicamente, todo projeto a gente precisa fazer o entendimento do negócio. Então aqui ele já traz, tá? Qual que é o problema? Qual que é o desafio aqui que eu tenho? Quais são as métricas, quais são as metas que eu preciso aqui para poder conseguir te entregar um projeto bacana? Dentro do time, a gente chama de business canvas, que eu bando para a área de negócio, a área preenche para mim com o que que ela quer. E é muito isso, tá? Ela preenche assim, olha, eu quero um modelo aqui que ajuda que me ajude a ter previsibilidade da minha venda. Eu quero prever melhor a minha venda. Tá, mas você prevendo melhor sua venda, o que que isso vai afetar ou não? Cara, eu consigo alocar melhor meu caixa para isso. Eu consigo ter um orçamento mais assertivo em relação a isso. E aí, tá bom, quais são as suas metas mesmo? Ah, eu quero aumentar 10% da minha meta. Percebe-se que a conversa vai ficando um pouco mais estruturada? É nesse momento aqui que entender o negócio é importante. A gente fala assim, entender o negócio é importante. Aí você vai falar com as áreas, tá, mas como você está entendendo? Não tem método, não tem um framework. A gente tem frameworks hoje dentro da área. A gente tem business canvas, que a pessoa tem que ir lá preencher o que que ela quer, qual que é o desafio, qual que é a dor. A gente tem uma proposta técnica também. Pri, você tem uma proposta comercial, eu tenho uma proposta técnica para entender quais são os desafios, quais são as áreas, se eu vou envolver o time do André, se eu vou envolver um time de BIs, quem que eu vou envolver para participar desse projeto? Isso é importante, e aí, passando todo mundo na mesma página, aí sim eu começo a preparar o dado. Aí sim eu começo a preparar o projeto. E esse preparar o projeto é tudo isso aqui que o André mostrou. Esse é o trabalho muito em parceria com a área de engenharia, com a área de arquitetura, e o time de ciências ali vai estar puxando muito ali de, pô, tem essa base já disponível lá dentro do nosso data lake, tem essa informação aqui, a gente consegue trazer esse dado porque ele está vindo muito dado nulo, será que não tem algum erro? É esse momento aqui que é o momento de começar a preparar o dado. Aqui a gente já começa a construir o modelo, que é mais focado ainda no que o André mostrou. Eu vou usar um modelo de árvore, vou usar regressão, toda essa sopa de letrinha aqui, o que que eu vou usar? O cientista ele vai estar muito focado ali de entender qual que é o tipo de projeto, o tipo de algoritmo que ele vai escolher para poder sair do outro lado. Uma vez que o modelo ele entendeu, fez os testes, fez o training teste dele, ele começa a modelar de fato ali, que é selecionar, ele vai selecionar as técnicas até ele chegar numa etapa que a gente chama de produtização do modelo. Eu gostei muito do que você falou, André, que é eu construí meu modelo aqui para prever o preço da casa. Mas, cara, tá na minha máquina, não serve para nada, tá só na minha máquina. Para eu gerar valor para a Pamela, que tá lá com várias áreas conectadas, para eu gerar valor para a Nath,
que tem vários stakeholders ali que ela está atendendo, eu preciso produtizar esse modelo. E aí existem várias formas de você produtizar um modelo. Mas eu vou falar das camadas de consumo do modelo. Eu posso consumir meu modelo numa dash, eu posso pegar o output do valor da venda, trazer para dentro de uma dashboard, para comparar o preço da minha venda quando eu tinha uma pessoa lá batendo isso no martelinho ali, batendo na mão, como a linha do modelo, que é o que, que o modelo está falando. Olha, você deveria ter vendido essa casa por 1 milhão, mas o seu comercial lá vendeu por 900 mil, você perdeu 100. Você tinha a possibilidade de ter colocado mais 100 mil na venda e não colocou, por que não? Tem até um projeto super legal que a gente vai começou a fazer agora lá dentro de casa, que é criar um motorzinho de precificação para as coisas, para a gente conseguir precificar melhor. Uma vez dito isso, a gente fez o entendimento, fez a parte ali de todo o processo, esse processo ele volta de novo, porque você sempre vai estar nesse looping aqui, que é entendendo o negócio, trazendo mais funcionalidades, trazendo mais variáveis para o modelo performar melhor. Os cuidados que a gente tem que ter, que é o que o André mostrou, o overfit, porque se você treina um modelo com um dado que ele já aprendeu ali, talvez quando você for para a produção ele vai cair o resultado dele, não vai performar tão bem. Tomar cuidado com o vazamento do dado, que é meio que assim, o vazamento é assim, olha, eu ir lá e contar para a Pri que a venda dela vai ser boa. É isso que você está fazendo para o modelo. Você está falando só, aquela variável ali, o modelo vai, esse aqui já é bom, esse target aqui, ó, pode confiar, isso aqui vai ser a sua venda. É meio que assim, estou tentando simplificar ao máximo, só que claramente não é só isso que está acontecendo por trás. Tem algumas variáveis ali, deixa eu pensar num caso assim, eu vou dar um exemplo do projeto de churn que tinha uma variável que estava impactando lá no vazamento de dados. Era uma variável que, assim, ela ao mesmo tempo ela ajudava, ao mesmo tempo ela atrapalhava, que era a decisão final ali do cadastro, se o cadastro estava ativo e não ativo. Se eu passo isso para o modelo, ele já sabe que é um cliente não churn, que é um cliente churn, porque eu estou falando assim, ó, é um cadastro inativo. É isso que eu estou falando para o modelo. Então não faz sentido eu colocar essa informação no meu modelo. Se eu quero prever, é meio que assim, eu quero assim, cara, eu vou te passar o mínimo de informação possível, eu quero entender se você é bom mesmo na prática. E aí, na prática, ele tem que me trazer um resultado legal. Então, uma simples coluninha lá de o cliente está ativo ou não ativo, impactava no resultado no modelo. Deu para entender assim? Então, entender a base de dado é importante, tá? E aí só, talvez numa questão mais processual. Então, assim, você tem a etapa de entender o negócio, entender o seu dado, preparar o dado, modelar, que aqui que tá a graça, tá toda a arte aí da IA que todo mundo quer, todo mundo sai falando. Faz o deploy, junto ali já com a parte do evaluation, que é entender ali quais são os processos, né, junto com as métricas, os outputs que você tem, e você tem que plugar isso em algum lugar. Pode ser numa dash, pode ser uma API que vai consumir seu modelo e vai passar num processo, que nem hoje a Magalu, quando você abre um cadastro, já tem uns 3, 4 modelos de IA rodando por trás para saber se a gente vai oferecer crédito ou não, se a gente vai aprovar seu perfil ou não, se você é um cliente fraudulento, se você é um fraudador ou não. E é assim que funciona por trás. Aí aqui a gente já tem uma API conectada a um sistema de uma empresa. Beleza? Até aqui tudo bem? Tem outras técnicas aqui também, que é o TDSP, né, que o pessoal chama aqui de Team Data Process. É basicamente a mesma coisa. Eu vou até pular ele porque, assim, a ideia é muito parecida, só que é muito mais trabalhando aqui, adicionando o aceite ali do cliente final. Mas se vocês forem ver, entendimento do negócio, a ideia aqui de trazer o dado, de preparar o dado, processo de modelagem, que é o modelo, a produtização, e aí aqui traz um pouco ali a ideia de você ter mais próximo ainda, porque o CRISP-DM ele não deixa isso claro. Se você pegar, jogar aí CRISP-DM no processo, ele não deixa claro que a área de negócio tem que estar inserida ali no processo. E aí que o cientista se perde, porque ele acha assim, tem um livro que é o Cientista e o Executivo do iFood, não sei se vocês já leram, é muito bom. E é muito, assim, não é nada técnico, é muito pouco técnico. Que é um livro que o Sander e o Diego escreveram, eu já até comentei com vocês aqui sobre, e ele mostra muito a aplicabilidade da IA no dia a dia do iFood. Eu acho isso bem legal. E tem um termo que ele fala no livro que é assim, o skin in the game do cientista, que é o cientista também colocar um pouco mais a pele dele em jogo.
Que é isso que eu cobro aqui também do time no dia a dia, que é assim, cara, eu não quero que você faça só o algoritmo, que você cria o modelo lá e tá tudo certo. É muito em linha com o que o André falou, assim, hoje com IA generativa tá muito fácil de você criar um projeto de ciência de dados, não tá difícil. Mas o mais difícil é você conectar com o que o negócio quer, com as regras que ele quer. E no livro eles falam muito sobre isso, que é o cientista, quando ele coloca um projeto em produção, ele tem que ir lá na portinha da área de negócio explicar como ele tem que utilizar e fazer ele utilizar. Porque se ele não está utilizando, é porque você não atingiu a sua meta aqui, que é fazer a área de negócio usar o seu projeto. Que às vezes você cria o projeto, é igual dashboard, você sai criando um monte de dash e ninguém usa para nada. Tempo perdido, dinheiro jogado no ralo. Esse é o dinheiro que eu acho que nenhuma empresa consegue contar ali e falar no dia a dia, que é tempo do profissional, tempo de processamento, o tempo do time de negócio e aí o projeto deu errado. É dinheiro no ralo, tá? Direto. E as empresas, o Gartner tem uma pesquisa do Gartner, acho que é de 22, 23, que ele fala muito disso, que é 60% dos projetos, de 60 a 70% dos projetos de, de ciência de dados falham porque não tem comunicação com a área de negócio. O projeto tá lá, tá pronto, de prateleira, bonitão, ninguém usa. Então não serve para nada, tá? E aí, aqui alguns steps também, mais focado em IA. Então, basicamente, aqui você precisa entender o potencial daquele projeto, você define quais são as metas de forma clara, você entende quais são as técnicas de segurança, qual que é o frame de segurança, porque vocês sabem, assim, pensando aqui, não sei se vocês já pensaram nisso, né? Pô, tem gente que está subindo documento para dentro do chat GPT. E se eu pego essa informação, faço um prompt para eu ter acesso e eu tenho acesso aos documentos do André? Então, existem algumas técnicas que a gente chama de guardrails, que é basicamente você não deixar que esses prompts, às vezes prompts maliciosos ali, que a pessoa já está na má intenção de tentar captar um dado sensível, um dado pessoal. Então, existem algumas técnicas de segurança por trás ali dos bastidores para não permitir esse tipo de comportamento. Eu não vou entrar muito no quesito de segurança aqui, porque se desdobra em muito mais coisas, sabe? Você comentou algum negócio aqui, Pri? Então, existe um pouco existe essas boas práticas, pelo menos as empresas deveriam seguir, né? A questão ética, que é o que a gente comentou na mentoria anterior, então, pô, você está criando um modelo, será que o seu dado ele não está já com alguns vieses? Vamos pensar lá no caso dos bancões que não liberava crédito para uma boa parte da população. E aí você tem um banco aí roxinho que entra e começa a liberar e falou, opa, gente, tem potencial aqui. Então, é a provocação aqui de vocês pensarem. A E pensa até estratégia esse de ciclo aí, Lucas, você comentou um ponto muito bom, que é quanto mais dados a gente vai tendo, o resultado do nosso modelo, a gente vai treinando novos modelos. Então, pensa o banco que tem lá o Itaú, que dá cliente, dá crédito para um determinado tipo de cliente. Aí vai passando o tempo, ele só vai dando crédito para esse cliente, o que que ele vai ver depois de um tempo? Ele vai pegar a mesma base de cliente e vai ver, vou retreinar o modelo, para continuar dando crédito para o mesmo público, talvez um pouquinho melhor. Então, ele não vai estar explorando novos mercados, novos públicos. Sempre vai ter chama viés seleção, né? Sempre vou estar testando aquele mesmo público. Então, que acho que o Nubank entrou sensacional, né? Disruptando o mercado, usando muita experimentação, testando novos segmentos para testar limites, coletar dados que não existiam no mercado. Pegava Itaú, Santander, Bradesco, mais algum outro bancão aí, todos têm um modelo parecido, um público parecido. Então, não tinha dados sobre outras partes da população. E aí, hoje, com as fintechs, isso disseminou, mas o Nubank acertou em cheio. É isso mesmo, André. E fora, assim, só por curiosidade, o Sander que eu comentei com vocês aqui, que ele pô, escreveu esse livro com o Diego, um baita livro, um best-seller aí, ele estava lá atrás na Nubank e ele conta um pouco sobre esse desafio de como ele construiu toda a parte de IA da Nubank. Aí que eu falei um pouco de AI First, até vai ter fazendo um xabá aqui, dia 30, vou fazer um podcast lá com a galera da DTI, André, falando um pouco sobre AI First, assim, porque é um tema bem legal, porque, cara, a Nubank fez muito isso. Ela já entendia ali, como pilar cultural, que isso ia gerar resultado para ela, né? Então, é muito legal. É um pouco mais, assim, business e menos técnico, mas, assim, é só para vocês poderem entender ali mais no passo a passo. Assim, do 6 o 7 aqui tá meio cortado, o 6 o 7 o 8 aqui
Basicamente, ele é o processo de criar o modelo, que é o que o André mostrou. Pessoal, mesmo que vocês não consigam montar ali diretamente hoje, não conseguiram um fator assim, uma foto de hoje, mas se vocês treinarem, tiver interesse, pô, terminou a mentoria, eu quero fazer outros cursos, seja na Udemy, seja na DataCamp, eu quero me aprofundar nesse tema de programação, de Python, vocês saem com esse know-how aqui de, cara, eu já sei mais ou menos como funciona. Talvez eu não sei ainda na prática executar, mas eu consigo aprender. Até porque tem muito tutorial na internet aí fácil explicando. E esses 6, 7, 8 aqui que o André falou, tipo, aqui comentou, é o nosso dia a dia, é o que a gente está desenvolvendo depois que passou os outros steps. A gente vai aplicar o modelo, vai produtizar ele, e no final a gente tem um modelo pronto ali para uso, um modelo de IA. É isso, isso é IA, tá? Esse é o dia a dia ali que a gente tem dentro do time, tá bom? Eu queria trazer alguns pontos aqui sobre. Saiu uma pesquisa da Atlântico. A Atlântico é uma das maiores, se não for a maior aqui, focada muito nessa parte de venture capital. Basicamente, ela está sempre olhando para o mercado ali de investimento, para a parte de. Existe uma frente aqui de empresas que estão investindo em startups. E aí eu estava dando uma olhada ontem, até mandei algumas coisas ali para o André, que eles fizeram uma pesquisa ali com várias empresas, com vários founders de empresa, né? Entre muitas ali, tá o iFood, a Enter, acho que a Quinta Andar também. Então tem muita startup que eles foram perguntar. E a primeira pergunta que eles fizeram aqui é tipo, how would you best describe your company current level of AI adoption? Tipo, cara, como que tá a adaptação dentro da sua empresa? E descreva aqui para mim, tipo, qual que é o nível de adaptação, né? Então, assim, 30% já acredita que é o core da empresa, que a IA já ela é nativa ali, né? 41% ainda está usando IA como um feature e não como um, de fato, centro ali. É muito assim, eu estou adicionando a IA no final do processo. É tipo, André, você tem uma empresa aí? Tem. Assina aí um chat GPT. André, assina um Gemini da vida aí. Então, não é que o André tá usando IA no dia a dia dele, ele tá pegando uma ferramenta pronta de prateleira e tá trazendo pro dia a dia dele como feature. É isso, tá? 22% usa como assistente, talvez um pouco mais ainda, tipo, para fazer algumas perguntas ali dentro dessas ferramentas. Alguns momentos até consome alguma dessas soluções prontas, né, que é como um produto ali. Ah, eu quero trazer um modelo de fraude que use IA para eu consumir aqui dentro de casa porque eu preciso resolver um problema. E 22% é só o assistente ali, é só fazendo pergunta, resumo e assim vai. E 7% são pessoas curiosas. Então, dentro dessas empresas que eles fizeram o processo. E aqui ele pergunta assim, cara, tipo, ok, mas qual que é o impacto, como que vocês estão vendo que isso está trazendo de fato ali impacto, ou quais são as metas que você tem ali que a IA está conseguindo ajudar. Aí tem essa distribuição aqui que eles trazem que é, cara, para a parte de produtividade, para a parte aqui de incremento ou redução de custo. E aí tem essa distribuição, é um relatório bem legal que eles mostram, é bem detalhado. Infelizmente é tudo em inglês ali, mas mostra bem detalhado ali como que as empresas estão fazendo essas aplicações. Para o nosso dia a dia, e aí eu vou provocar vocês assim, pô, leva pro founder aí da empresa de vocês ou pro diretor e fala assim, olha, a maioria das empresas estão usando para reduzir custo. Não é mais assim, não é um achismo, é um dado, entendeu? É um dado que está aqui que a empresa está usando para produtividade, para reduzir custo. E aqui tem qual que é a percepção das pessoas também do quanto que esse potencial de IA tá de fato, assim, tá gerando ali um impacto no dia a dia. E aí aqui tem, putz, o impacto é muito significante. 20% acredita que está muito significante. Aí de 25, o que que é interessante? Caiu a meta. Caiu a meta. As pessoas não estão conseguindo enxergar valor na IA. E um dos fatores que eu vi também de material, pelas coisas que eu vim estudando esses últimos dias, é que barra lá na pesquisa do Gartner. As pessoas estão tentando implementar IA, só que as áreas não estão conseguindo se adaptar, não estão conseguindo se conversar. Então, assim, você tem a solução pronta agora. A gente está vivendo um cenário que a gente tem a solução, tem a tecnologia, tem formas mais fáceis de fazer, mas, de novo, as áreas não se conversam. As áreas não entram num comum acordo. E aí, sabe o que acontece?
reforça. O modelo que o André fez, muito legal, de árvore, na máquina dele não gera valor para nada se a gente não produtizar. Essa é a provocação que eu queria mostrar aqui para vocês, que Vou é, até um passo além, mesmo produtizado, mas se a área não usar, também não serve para nada. Então, assim, tem que estar muito, tem que ser uma coisa só, a estratégia do modelo e negócio, assim, senão teve dois projetos, um tava muito bom o modelo, muito bom, eu fiquei muito frustrado, foi na Neon, porque a área de negócio pediu, a gente fez, tava assim, tava muito bom, dá até emocionado aqui quando eu falo, porque tava muito bom o projeto, e a área de negócio repriorizou do nada o roadmap, trocou um fornecedor, que a gente integra com esse fornecedor, tava tudo certo. Aí jogou o projeto para o ano seguinte, mais um ano de demora, nunca foi para o ar. Estava em produção, estava funcionando. A gente acabou tentando usar para outras coisas, mas assim, é um desperdício de muito dinheiro, de tempo, recurso, custo de oportunidade, entre outros. Mas assim, mesmo dando em produção, se ele não tiver muito alinhado com o negócio, ele tem chance de não ser usado. exato. Falei, Pan, Dentro do pitch de vocês, né, que vocês estavam falando aqui desse report, eu achei o máximo esse report, eu vejo muita coisa ali pra gente, poder evoluir dentro de casa, né, nosso portfólio, mas um dos pontos que eu observo, até pela lista de desejos que a gente vem levantando com relação ao tema de IA, é a baixa maturidade também de cada área com o processo, sabe? Isso foi bem contestado essa semana dentro das nossas rodas de discussão, quando a gente estava fazendo as classificações lá. Você vê o nível de maturidade entre áreas, numa visão operacional bem distantes uma das outras, né? E eu acho é, que implica bastante aqui na implantação e na evolução até o produto, né, meninos? é. E tem essa questão tipo do culture value ali, né? De você ter uma cultura alinhada a valor, que o valor pode ser a IA, pode ser o dado, pode ser a tecnologia. Nesse livro que eu comentei com vocês, leiam, vocês vão, tipo, super gostar, assim, vocês vão ver que tem muito match aí do que eu e o André estamos comentando com vocês, que é, cara, uma cultura que é difícil mudar a cultura de uma empresa, não é fácil, né? Então é isso mesmo, pô. Eu trouxe esse slide com provocação para vocês poderem pensar um pouco. E aí, só para a gente acelerar aqui, que tem mais coisa para mostrar para vocês, como que as empresas estão usando de fato ali, pensando na pessoa. A maior parte ali está usando para work task suporte, então, tipo, para a parte mais de suporte ali no dia a dia. Algumas pessoas estão usando para escrita, algumas pessoas estão usando mais para a parte visual, algumas pessoas estão usando para a parte de organizar, de se organizar. Acadêmica aqui, eu uso pra caramba para a área acadêmica, ficou muito mais fácil. Algumas pessoas estão usando para a parte de codificação, para criar código. Então, que nem o André comentou, eu ser bem sincero, assim, é difícil falar, mas a gente está vivendo um estágio assim tão complicado assim de. Eu fico pensando, pô, se eu não programar, que é o que eu fazia antes, será que eu estou me atrofiando aqui? Será que eu deveria estar consumindo tanto assim? Que eu vivo muito usando o cursor aqui, que é uma tecnologia bem legal para desenvolvimento. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês do Lovable, que também é low code. E aí pergunta assim, será que vai ter a real necessidade de programação daqui a uns anos? Eu não sei, tá? Eu não tenho a resposta. Que é um grande embate, assim, né, André, nas comunidades, que quando tiver tudo isso aí em produção e começar a quebrar, vocês vão chamar os desenvolvedores para ajustar. Mas é que hoje tá tão fácil de você criar alguma coisa que complicado, assim. Talvez a gente está vivendo algo mais revolucionário do que a internet foi para a gente lá atrás, beleza? Vou passar um pouco mais aqui, as principais setores que é bem legal que eles trazem, que é a área da saúde, parte de instituições de saúde, a área financeira. Então, assim, tem muita coisa que vocês podem explorar nesse material. Deixo aqui para vocês como sugestão do site da Atlântico, lá 2025, o report deles. Levem isso para a mesa, para quem tem ali próximo contato com o gestor, mostra para ele isso é legal, isso ajuda a dar mais força para quem quer trazer a área de dados mais para próximo, tá? Vamos falar um pouquinho aqui de um tema, só para a gente tem alguns minutinhos aí. A gente vai falar um pouquinho sobre storytelling, tá? Então, tem um livro aqui que eu usei muito como base, que é o Storytelling para Dados, né? Com dados ali direto. Mas assim, quando a gente começa a pensar um pouco ali em storytelling, tanto
o storytelling para quem é analista, para quem é engenheiro, para quem é cientista, para quem é arquiteto. Acho que se a gente conhece bem o nosso público, se a gente consegue entender para quem a gente está comunicando, a gente consegue adaptar a nossa linguagem, correto? Eu estou tentando aqui, junto com o André, adaptar o máximo possível, porque é complexo mesmo. A gente, às vezes, acho que a gente sai da nossa zona de conforto, quando a gente sai um pouco ali do techniquez e tenta traduzir isso para pessoas que não conhecem do assunto. Isso é normal. Esse eu acho que é o ponto aqui é o salto de eu penso assim, o profissional que consegue. Para mim, o profissional mais inteligente não é aquele que fala bonito. É aquele que consegue traduzir o conhecimento dele numa fala simples. Aí, se ele consegue fazer essa tradução, é porque ele já passou da curva de que ele já sabe, ele conhece, agora ele consegue comunicar. E o comunicar é onde que a maioria esbarra de novo também. E um cientista sênior, especialista, até, por exemplo, minha área que eu lido bastante com arquitetos de dados, engenheiros, eu cobro bastante também comunicar com a área de negócio. Então, não é, mesmo numa área mais técnica, mais longe assim da área de negócio, a pessoa entender por que que ela está fazendo aquilo, quem que ela vai impactar, é importantíssimo. Isso vale para qualquer função, eu acredito. E então a pessoa saber explicar por que que ela está fazendo aquilo, por que que vai levar, que nem a Pan comentou, por que que vai levar um mês para conseguir os dados. Sim. Então é realmente um exercício, um misto assim, de empatia, porque você precisa se colocar no lugar do outro que não entende nada da nossa área e tá tudo certo, não tem que entender mesmo, que nem a gente não entende às vezes do que a pessoa faz, e também de você ser claro na mensagem que você quer passar. Se eu passo lá falando F1 score, um monte de métrica e tudo, ninguém vai entender. Às vezes nem o pessoal dentro da área vai entender, porque eu vou estar complicando algo que poderia ser simples. Então, você poder simplificar a comunicação, mostrar o que está impactando mesmo, vale para todos os profissionais, principalmente cientistas que vão estar ali na ponta, mas para todo mundo aqui nessa conversa, é uma coisa que é o que o Lucas comentou, sai da zona de conforto, porque a gente gosta do técnico, a gente gosta a gente quer falar com orgulho ali que a gente usou um modelo com esses parâmetros e que teve tal resultado, porque tecnicamente foi muito bacana, mas para o negócio, real foda-se. Eles só querem saber, isso aqui vai ser bom ou não vai ser? É o que o Lucas falou, vai me dar dinheiro ou não vai me dar dinheiro? E vai resolver meu Show problema ou me não the vai money. resolver? Então a gente tem que falar a língua do negócio mesmo. Isso aí. Então tem essa questão do interesse, que é o que o André falou, um pouco do show me the money ali, de, cara, necessidade. O nível, se dependendo do nível ali que você tá falando pro board, você tem 2, 3 minutos. Eu demorei muito para aprender assim, tipo, aqui a gente tá falando de uma forma um pouco mais aberta, mas na Magalu mesmo eu falava muito com os diretores da área. Então, assim, o cara tinha 2, 3 minutos, eu não tinha como eu ficar explicando muita coisa para ele. Então, uns 2, 3 minutos que eu tinha que me apertar e levar os principais highlights para ele, levar as principais informações. E aí, quando a gente pensa assim, cara, defina uma mensagem clara e concisa do que você quer passar. As pessoas têm dificuldade de falar, passar a mensagem dela, tipo, e elas querem que as pessoas entendam ela. E aí, quando ela não entende, a outra pessoa não entende, ela fica frustrada. Mas às vezes você já parou para pensar que você não foi conciso na sua mensagem, que você não conseguiu nem explicar para ela, ou mesmo que nem o André falou, você usou vários jargões técnicos que tipo você só afastou a pessoa, você não trouxe ela para próxima, você só afastou ela. Porque você queria falar bonito, você quer mostrar que você é inteligente, você quer mostrar que você agora sabe o que que é um DW, o que que é um ETL, o que que é um LT. Tá bom, beleza, mas assim, o que que é no final? Então, assim, defina bem a mensagem que você quer passar e seja conciso. Para mim, uma mensagem, tem algumas técnicas, você pode começar com uma mensagem central. Então, pessoal, a ideia de hoje aqui da pauta vai ser a gente falar sobre Python e a gente vai falar um pouquinho sobre storytelling e estrutura de dados. Essa é a mensagem central. Ou começa já pela conclusão. Você pensando no executivo ali, ele já quer olhar a conclusão. Ele não quer saber todo o passo a passo que você fez. Ele quer saber já o resultado. É um pouco dessa ideia. E às vezes a resposta é a pergunta. Às vezes você já tem uma pergunta na mesa, mas você está querendo buscar outras informações ali e quer ficar trazendo. Não, já vai na resposta já. A pergunta já está na mesa. Você não precisa ficar buscando tanta informação assim. Então são algumas técnicas. Eu falo assim, eu uso muito no meu dia a dia. Se eu vou falar com um executivo, nossa própria líder já falou assim: nossa, quando você vai falar com uma pessoa
tipo, alto escalão, cara, você é muito direto. Porque ele quer isso. Ele não quer que você fique no embromeixo ali, falando um monte de coisa, abobrinha ali. Ele não quer isso. Ele quer saber, tá, mas beleza, como que a gente vai resolver logo isso? Então é um pouco de como saber lidar. Agora, quando eu vou falar com o meu time, eu já não fico falando jargão técnico. Eles, apesar de falar também, que eles acabam trazendo, só que eu sou um pouco mais informal, porque por eu ser mais informal, eu me aproximo mais deles. Eu trago eles mais para próximo de mim no time. Isso eu tô falando já de um aspecto de liderança. Agora, se eu sou aquela pessoa meio, pá, muito, tipo, direta, que é o que o diretor quer, eu não aproximo ninguém. Eu só vou afastar mais o time. Então, são algumas técnicas que a gente pode utilizar. A estrutura da gente criar uma narrativa é você ter introdução, um meio e uma conclusão. Qual que é o seu começo ali? O que que você quer falar? Qual que é o seu pitch ali se você vai vender sua ideia? Você tem 5 minutos para vender a ideia. Qual que é o meio? Qual que é a entrega de valor? E o que que no final você quer gerar de impacto? E aí, entrando um pouco aqui na questão da forma como a gente pode apresentar isso, existem vários gráficos, né? Então, você vê aqui que são várias imagens ali soltas, né? Algumas caixinhas aqui soltas. Mas é diferente quando você pega um gráfico com bem estrutura, com um eixo bem definido ali. O que que é? Eu estou olhando aqui, pessoas com interesse em A de 2021 para cá praticamente quadriplicou, né? Então, a ideia. Aqui é um dado mais sintético, tá? Mais fake aqui, só para a gente poder entender. Mas eu consigo passar a mensagem no meu gráfico. Pessoal, pode parecer um negócio meio idiota assim que eu tô falando, mas eu já peguei tanto gráfico sem título. Eu não sabia nem o que que era o gráfico. Aí tá lá o gráfico, um monte de barra lá, um monte de número. E tá, mas o que que é o gráfico? O que que você quer passar de mensagem? E um simples gráfico em barra com título, com o eixo X e o Y bem definido, quais são as unidades que eu tô olhando. Beleza, eu tô falando de ano embaixo. E no eixo Y eu tô falando de milhões, milhões do quê? De pessoas que têm o interesse em A. Então, de uma forma muito simples, eu consigo passar a comunicação aqui. Daí, essa simplicidade ela se perde no dia a dia de trabalho. Tem alguns modelos de gráficos que possivelmente vocês já devem ter explorado alguns deles. O André falou sobre distribuição. Sabe onde que a gente usa muito distribuição? Distribuição do score daquela pessoa que eu vou dar crédito ou não. Pessoas que estão com score menor, eu não quero dar crédito, porque são pessoas que vão me gerar inadimplência. E só que é uma coisa que eu começo a amarrar é o quê? Pessoas que estão entre o score 65 e 80, quanto que ela representa da minha fatia do bolo aqui do dia a dia? Quanto financeiramente elas representam para mim? Num gráfico de barra eu não consigo contar essa história, mas num histograma eu consigo. Então, assim, a ideia é só para vocês pensarem assim, não é a questão do gráfico mais bonito, é também o gráfico que melhor se adapta à minha necessidade. Um gráfico de pizza, que a gente até tem uma brincadeira interna aqui que é, cara, aquele gráfico de pizza com 12 quebras não conta a mensagem do gráfico de pizza. Alguém já deve ter pegado alguém que fez gráfico de pizza com 12 quebras, 10 quebras, que você olha, você tem que ficar olhando assim para ver quanto que aquilo representa. Tipo, você não consegue bater o olho e entender. Será que às vezes um gráfico ali de barra já não resolveria o problema? Eu, pra ser bem sincero, só uso o gráfico de pizza quando eu tenho 2 quebras, máximo 3 quebras ali. Máximo, assim. Tipo, aquela coisa do gráfico de gênero masculino, feminino, quanto que representa. Pum, só isso. É quase isso, sabe? Tipo, esse é o cuidado ali que a gente tem que ter na hora de comunicar. Aí só uma curiosidade aqui para vocês pensarem, olha esse gráfico que legal, e é um gráfico que ele fala assim, algumas empresas demoraram alguns anos para atingir 100 milhões de usuários. Se a gente olha o próprio Threads ali, em 5 dias ele atingiu 100 milhões de usuários. Aí aqui tem um pulo do Zuckerberg, porque ele ele meio que forçou todo mundo a abrir o Threads, uma conta no Threads. Então eu acho que não é muito válido, não é muito nobre aqui essa comparação com o ChatGPT, que de fato em 2 meses já tinha 100 milhões de usuários acessando o ChatGPT. E aí vai fazendo essa quebra aqui de quanto tempo? O Facebook demorou 4 anos, o YouTube 4 anos para conseguir ter 100 milhões de usuários. A Netflix demorou 20 anos para ter 100 milhões de usuários. Então é um gráfico que conta bem a história. A gente tem alguns tipos de gráficos, né? Então, data over time. Quando eu quero comparar, tipo, eu trabalhava muito com a parte de orçamento, né, da minha antiga casinha. Então, eu sempre queria comparar ali o orçamento de 25 contra 24, de 24 contra 23. Qual que é o melhor gráfico? Geralmente eu sempre ia para um gráfico de linha, porque na linha eu colocava o ano, então eu já sabia que aquela linha era o ano 24, 25 e assim por diante.
e aí eu conseguia comparar se 24 foi pior ou melhor. Eu já peguei pessoas que precisavam fazer esse tipo de análise e jogar para dentro de um gráfico de barra. Vocês acham que um gráfico de barra vai ficar legal? Pra você comparar um ano contra o outro? Nesse quesito, assim, se você tiver 4, 5 anos, ele vai ficar quase aquela barra sobreposta, né? Vai ficar um negócio meio estranho para você olhar. Você não vai conseguir bater o olho e entender. Então, assim, eu tô falando de coisas simples que, de novo, eu falo assim, todo santo dia, toda semana eu vejo o pessoal se esbarrando nesses pequenos detalhes aqui que faz a diferença para quem tá contando a história. Eu sou bem visual, tá, pessoal? Você desceu, não sei se deu para perceber, a Punk tá lá vendo os materiais lá do dia a dia. Eu gosto de trazer essa questão de, tá, mas por que que a gente tá usando essa cor? Porque, então, assim, a gente é importante a gente trabalhar em cima disso. Tem uma técnica bem legal que eu aprendi lá na época da FIAP, um curso Shift que eu fiz, que se chama Fibonacci. As pessoas tendem a olhar, começar uma leitura da esquerda para a direita. Percebe-se que quando está no eixo ali perto da direita, é onde você vai dar menos relevância para aquele KPI, para aquela informação. Por isso que tem até uma ideia que é os principais KPIs ficam na parte de cima de uma dash. Você não vai colocar o KPI no meio da dash. Então, existem técnicas e formas de você conseguir estruturar. Beleza, essa é a mensagem aqui principal, é a mensagem que é onde está o 34 aqui, é o que eu quero comunicar para o meu público, é o que eu quero que o meu público entenda aqui que eu estou fazendo. O que tiver do lado vai ser um complemento do que ele vai parar uma hora para olhar ali o material, talvez com mais paciência. Isso serve para criação de dash, criação de site, serve para criação de documento, de PowerPoint, do que vocês quiserem. Olhem sempre para o material e falar, tá, onde que eu quero comunicar de fato a minha informação principal, central. Tá? Passando aqui então, e aí tem algumas ideias de cores, aquela coisa do jogada de cores, pessoal que vem com aquele laranja com verde fluorescente, aí vira aquela um negócio meio house assim, sabe? Dá vontade, eu tenho vontade de morrer assim quando eu pego seja dash, material, seja putz, site que está mal estruturado em cor. Cara, a cor comunica também. Então, se você coloca um vermelho lá para uma coisa que na verdade é a sua receita, que você na verdade foi bem naquele ano e está colocando vermelho, qual que é a mensagem que você vai passar? Você vai passar que você está negativo. Ah, Lucas, mas não tem um sinal de menos aqui. Eu sei, mas você colocou que está vermelho, por que você não colocou verde? Entendeu? É muito mais intuitivo para a pessoa, né, para a gente que olhar para o verde e associar que o negócio tá positivo, ou para o azul. Então a galera, tipo, pula um pouco essas etapas. Existe um site bem legal, se vocês quiserem anotar, que é o da Adobe Color, que ele você pode fazer essa jogada de cores ali, com paletas de cores complementares, essa parte de paletas com cores de sombra. Então eu joguei aqui, que a gente chama de a parte de Rex aqui direto, que é uma forma de você calcular a cor. Toda cor tem também sua numeração, que é RGB ou CMYK ali. Então, assim, você passa o número da cor, que é o ID daquela cor, ele naturalmente ele já distribui para você cores próximas ou cores complementares, que vai, de uma certa forma, harmônica ali, vai te ajudar a montar o material. Beleza? Tem esse paletão aqui também, que basicamente, para quem tem daltonismo, ajuda também no desenvolvimento. É muito usual para quem está desenvolvendo o site, pensando ali em acessibilidade, tá? Aqui é mais para questão de contraste, você pode passar as cores que você está usando aqui, que é um outro site bem legal também, que é esse contrast checker aqui, que é para ver, pô, será que as cores que eu estou usando têm contraste? Tipo, eu vou lá, coloco uma cor no fundo preto e a minha letra é cinza escuro. Vai dar contraste? Eu vou enxergar aqui ou não? Então são essas coisas que a gente precisa pensar ali diretamente, tá? Esse aqui é o da Adobe Color também, que é o que eu comentei do primeiro slide. Então você consegue separar, você consegue criar cores. O pessoal que é de design usa muito para criar o brand ali da empresa, né? Para criar marca. Então, cara, deixa eu ver, deixa eu criar uma cor nova, deixa eu criar um roxo aqui para poder associar um laranja aqui. Então, é um pouco dessa ideia que vocês podem montar. E tem ideia até de montar gradiente também. Então, sair de uma cor para outra, tá? Então, assim, a cor, para mim, assim, é um pouco da minha opinião também, tá? A cor, ela diferencia, e ela não só diferencia, como ela ajuda e apoia vocês na comunicação. Dá para usar, dá para brincar um pouco mais.
Além da cor, tem a questão da fonte. A fonte que você vai usar, pô, eu vou usar aquela fonte manuscrita, assim, sabe? Tipo, para falar com o diretor? Não, né? Tipo, usa uma fonte mais padrão ali. O tamanho da fonte também passa essa mensagem, porque se você coloca uma fonte com tamanho 30 e pouco lá, é ali que a pessoa vai olhar. Aí você coloca a mensagem principal, tá no 6 lá, no tamanho 6. Isso eu já peguei muito slide aqui de revisão do próprio time. Pô, a mensagem principal, que é a mensagem que a gente gerou resultado, tá na onde? Tá lá no cantinho direito, na última parte, com a fonte tamanho 6. E aí o problema que já foi resolvido tá no tamanho caixa alta lá, 40. Então a mensagem, o tamanho de fonte ali também é importante e a fonte que você vai usar, dependendo do ambiente. Se é para ser um lugar mais descontraído, usa uma fonte mais descontraída. Se é um ambiente mais sério, usa uma fonte ali mais padronizada, né? Um Arial, um Times Square, enfim, usa qualquer fonte que vocês quiserem, mais padronizada ali, não aquelas fontes escritas, tipo, à mão, que não faz sentido. Essa aqui é uma técnica de visualização, então, assim, para a gente que quer contar essa narrativa, a gente está criando essa comunicação, a parte visual importa, porque depois, dependendo da pessoa que você estiver comunicando, colocarem cores ali, né? Pensando na pessoa que tem qualquer problema visual, você vai ter ali você vai conseguir passar a mensagem clara. A parte de estratégia ali, tá? Quais são as técnicas, o que que eu posso usar, até a imagem, dependendo da imagem que eu pego na internet, eu tenho que tomar um cuidado, porque aquela imagem ela pode ter seus direitos. O tamanho de fonte, o tamanho de texto, ou o tipo de gráfico que eu vou usar naquele material. Então, assim, existem essas técnicas por trás que a gente não para ali, obviamente, no dia a dia, na correria para fazer, mas eu falo, se você no dia a dia coloca em prática, é meio que natural, assim, você nunca vai esquecer, você sempre vai lembrar que quando você for fazer um material, você tem que precisar seguir esse make frame aqui de trabalho, beleza? Esse é um livro aqui que eu tenho para indicar para vocês, tá? Que é um livro bem legal, que é da Collier aqui, que ela fala sobre storytelling. E ele é um livro que ele não só fala, ele desce mais no detalhe aqui, obviamente, desse overview que eu estou tentando dar para vocês, que é por que usar o gráfico de pizza? E ela critica o gráfico de pizza e ela traz os contrapontos dela. Por que usar o gráfico de barra? Ela fala por que que você deve usar um gráfico de barra. E ela conta até na carreira dela ali, que é legal, que isso ajudou ela a dar os próximos passos na carreira, né? Porque é legal, né? Você ter alguém no time ali, uma pessoa que saiba contar essa história. O técnico a pessoa já fez, mas quando você vai vender o projeto, você não consegue vender a ideia, não comunicar a ideia, então vira um problema também, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. Bom, pessoal, acho que a parte aqui de dados, de storytelling, de modo geral, de estrutura de projeto, abrir aqui um tempinho. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar? Como que vocês enxergam essa parte assim? Como vocês, não sei, tem alguma técnica aqui que vocês já aplicavam no dia a dia ou alguma técnica que vocês estão usando nova assim que ajuda vocês nessa construção do storytelling? Ou é algo que vocês já conheciam assim também? Algo muito, tipo, cara, eu já conhecia tudo isso, nunca, sempre sigo esse frame assim, sabe, de desenvolvimento. Todo mundo vivo aí, tranquilos? É uma coisa que eu Assim, indico bastante é material da McKinsey, Bain, BCG, dessas consultorias que fazem muito material. É uma coisa que eu demorei muito na minha carreira. Eu ainda luto contra isso, mas assim, a mesma informação, um material bonito vai vender muito melhor do que um material feio. E eu produzo materiais feios. Eu não tenho muita paciência. E eu não sou bom também visualmente, assim, de encaixar as coisas, mas eu vejo, assim, quando dedico um tempo maior, sai alguma coisinha aceitável, mas eu vejo o pessoal das consultorias que faz muito material, o Lucas faz material bem feito, a mensagem fica muito mais clara e tem muito, principalmente executivo, assim, que gosta, eu prefiro um material bem estruturado. Acho que passa a mensagem que você dedicou mais tempo, então aquilo lá é mais importante, mas também fica mais fácil para a pessoa entender o que você quer passar. Então, muitas vezes você faz um projeto muito bem feito, mas você não consegue passar a comunicação, a pessoa não vai aceitar seu projeto. Então, é muito importante essa etapa. Fala aí, Pan. Pan, depois a Pri. Acho que você ia falar, né, sabe, Pan?
Não, eu ia falar que eu já conhecia ali o Fibonacci, né, o Gestalt, até para a gente poder trazer uma colorimetria adequada também para o ambiente que a gente está. O pouco que eu tive de uma pequena oportunidade de trabalhar com BI, assim, eu também vejo que essa parte, acho que foi o que a André acabou de falar, né? Você tem que saber se comunicar com o gestor. E às vezes também não adianta você querer inovar, trazer a estrutura de dados ali num widget, num gráfico, que ele também não vai saber interpretar. Então, é até entender o conhecimento dele para poder proporcionar um gráfico que vai fazer sentido, né? Senão a curva de maturidade ali, ele vai olhar e não vai ver valor naquilo, porque ele não tem boa interpretação. E a Exato. parte da colorimetria é sempre eu pelo menos busco trazer cores softs, né? Ou como a gente faz aí dentro da nossa casinha, cores tons pastéis para não ficar sobrecarregado mesmo. Acho que tem muita boa prática de marketing ou de área de TI usar muito preto, né? E o preto ele também carrega muito, né? Eu acho muito legal, assim, dá para aprofundar bastante. Tem bastante coisa que eu poderia aprender mais ainda aqui. Com Valeu aí, certeza. meninas. Fala aí, Pri. Boa! Ó, gente, eu particularmente eu adoro colometria porque eu sou muito sensível às cores. Então, quando eu vou ver, por exemplo, algum slide ou até mesmo uma dashboard ali e tem alguma cor sobressaltando, por exemplo, um verde super neon ou até mesmo um vermelho, né, que remete muito, muito mesmo o negativo, para mim me incomoda muito, me incomoda demais. Então, nas minhas apresentações, eu sempre tento, igual a Pan, trazer em tons mais leves, pastéis ali, para a gente conseguir trazer um visual mais, assim, que dá para você visualizar, entender e seguir, né? Mas em questão Sim. de storytelling, pessoal, assim, eu falo para vocês que é um assunto que eu gosto muito de conversar, de saber também mais. E é muito bacana, Lu, e pessoal, visualizar um pouco mais sobre análise de dados, né? Porque eu estou tão acostumada com storytelling de vendas, de contar uma narrativa ali para encantar realmente o cliente, para trazer de uma forma didática, né? O que eu preciso passar como mensagem, mas com a análise de dados, eu vejo que, principalmente para autogestão, eu super concordo com a frase do Lucas, você tem que ser mais objetivo. Não dá para trazer mil e uma coisas ali, mil e uma informações, se você não souber seu objetivo e colocar informações que agregam valor, né? É isso aí. É aquela ideia, o slide aqui anterior, que é você conseguir descer os níveis, que é essa ideia aqui dos níveis, né? De você conseguir descer os níveis de detalhe, assim. Em alguns momentos você vai ser um pouco mais denso ali, e outros momentos você não precisa ser tão denso ali no conteúdo. Você só precisa trazer a mensagem de forma estruturada, clara ali, de forma muito objetiva, e passar ali pro executivo, assim, sabe? Uhum. Parece um negócio meio. Parece um negócio muito assim, ah, não, isso aqui é muito básico, não é possível, o pessoal vai fazer isso aqui. Olhando assim, mas eu falo, eu mesmo, na hora que eu tô montando, às vezes eu dou um passo para trás e falo, cara, para quem que eu vou comunicar isso aqui? Quem que é a pessoa que eu tô comunicando? E se a gente não se atenta a esses detalhes, a gente sempre vai bater nesses erros. É normal também, tá? Então, mas se a gente exercita ali no dia a dia, a gente consegue trazer ali de uma forma sempre mais estruturada, mas assim, eu poderia tirar vários prints, mandar ali no grupo, falar assim, olha esse slide aqui que o pessoal me mandou aqui. Olha essa dashboard que a galera. Aquela dashboard lá, Pan, que você viu, tinha que, cara, era muito. Nossa, dava até desespero na hora de ver a dashboard, assim. E aí eu falei, não, vamos montar aqui, vamos estruturar isso aqui. E é o que você falou, eu concordo bastante. Às vezes não é um gráfico, nossa, complexo ali que vai responder a dor do negócio. Cara, às vezes um gráfico de barra, um de linha ali já resolve, já responde já. Já traz a ideia, a mensagem que você quer passar, entendeu? Claro, tem gráficos que, para algumas coisas, ele se encaixa melhor, tipo um box plot ali, para a área de ciência de dados funciona muito bem, porque ele traz ali já a ideia de média, mediana, né? Mas assim, se você vai apresentar um box plot para o executivo, ele vai ter muito mais a dificuldade de entender o que que é o box plot, de fato, do que
aplicar ali no dia a dia dele a mensagem que você quer passar. Então é um pouco dessa ideia. Beleza? Andrezão, quer complementar aí? Senão, pessoal, acho que a gente encerrou aqui, meu. Se vocês quiserem, ó, só para, assim, aí um adendo, um pouco, um plus aqui a mais, tá? Se vocês quiserem ver, eu posso mostrar para vocês um pouco aqui do Lovable. Não sei se vocês estão explorando aí o Lovable no dia a dia, mas eu consigo mostrar para vocês um pouco da ideia. Vocês chegaram a mexer no Lovable em algum momento? Cara, eu ouvi muito falar, no pessoal começou a conversar sobre esse tema lá na Mind, mas eu não tive a oportunidade de explorar, não, tá, Lu? Tá, Se você conseguir compartilhar aí, eu acredito que vai agregar bastante. tá bom. Deixa eu só dar uma pincelada aqui então do Lovable, só para vocês poderem ver. E caso um pouco com essa ideia de identidade, de comunicação, de storytelling, etc. A gente está, de novo, chegando na reta final aqui, né, da mentoria. Então, falta mais uma que vai ser presencial lá no Iago. Mas, assim, só para vocês entenderem que hoje as coisas estão tão avançadas, a gente está falando de tantas coisas que evoluíram nesses últimos tempos, assim, de forma, tipo, a gente está aqui conversando, daqui a pouco já surge outra tecnologia. E o Lovable é bem legal porque é uma ferramenta low code para destruturação de site, de app, aplicativo. E basicamente, assim, você com linguagem natural, você pede para ele estruturar o site. E aí, por curiosidade, para quem não sabia, o site aqui da mentoria foi feito em Lovable. E, tipo, a gente montou esse site aqui em menos de 2 semanas. E aí, qual que foi a ideia que eu queria? Eu queria muito uma identidade visual minimalista. Eu gosto do minimalista, tá bom? Aí eu gosto dessa ideia do preto e branco ali, não tem muitas cores. Eu gosto dessa pegada mais minimalista. E aí, o que que eu fiz aqui? Eu peguei um site na época da mentoria que era. Foi bem na época que eu estava começando. Eu estava estudando ali um pouco sobre mental model. E tem um site aqui desse cara que é muito legal, que fica até a dica aqui, que é sobre a parte de mapas mentais ali, de como que você pode estruturar um problema, como você pode quebrar os problemas de diversas formas. E ele até mexeu agora no site aqui, mas o site dele, que é esse do Philip Gasper, que ele basicamente ele faz um site mais nessa pegada minimalista. Então, o que que eu fiz? Eu usei muito o site dele como referência para poder estruturar o site da mentoria. Eu peguei, passei, usei ali o Gemini na época, não, na real eu estava usando o ChatGPT. Eu passei o link do site e falei, olha, eu gostei muito desse site, eu queria estruturar um site mais nessa pegada aqui, essa pegada mais, talvez um pouco mais assim, old school, né? E ele estruturou para mim o que a gente chama de grid aqui, que é basicamente você consegue passar o estilo de design que você quer para o site. E aí você consegue nessa configuração, quando você vem aqui em configuração do Lovable, aqui já era a tela de desenvolvimento, né? Você consegue passar aqui nesse Keynote LED dele o que que você, o que é os guideliners ali direto, qual que é o tipo de estrutura, o tipo de design que você quer para o seu site. Então, quando eu falo assim, pô, nunca ficou tão fácil de montar um negócio, claro, já tinha a ideia na cabeça, já tinha o storytelling do projeto, da mentoria há muito tempo, há mais de 2 anos. Até um agradecimento ao André, o Iago, os meninos no Nick, porque eles que vamos fazer essa parada junto, vamos testar. Então a gente estruturou o site aqui em menos de tipo 2 semanas. E aí no Lovable a gente vai mexer agora, tá? Eu até adicionei aqui um negocinho no final que eu tava testando aqui desse robozinho aqui. Que você vai passando o mouse, ele vai indo para o lado e para o outro aqui. Então, assim, o Lovable vocês conseguem, com pequenos prompts, você consegue mexer no site, criar essa estrutura aqui que a gente criou, que é a estrutura de cadastro, vocês fizeram um cadastro, a estrutura de login. É simplesmente você pedir, em uma linguagem natural, pedir para o ChatGPT, pedir para o Gemini, qualquer uma dessas ferramentas, falando: eu quero estruturar um site, estruture uma homepage focada em mentoria ou focada, sei lá, em culinária. Eu quero montar um site para vender brigadeiro. Então, você pode pegar referências, você pode trazer isso para dentro do Lovable. E aí, simplesmente com comandos, ó, essa semana eu alterei ali o favicon dele, que é basicamente esse pássaro aqui, que é um gavião aqui peregrino. Eu pedi para ele
alterar aqui em cima. Não sei se dá para ver aqui em cima, ele aparece o ícone, que ele não estava aparecendo. Então, de uma forma muito simples, eu pedi para ele alterar, altere aqui, e ele já alterou direto. Eu vou pegar lá atrás, quando eu comecei a estruturar, deixa eu passar aqui. Aqui. Eu estava estruturando aqui. Tipo, a gente estava tendo muito problema para poder gerar o acesso PIN. Eu passei os e-mails e falei assim, eu quero que esses pins aqui tenham esse tipo de acesso. Lembra, Pan, que a gente estava testando um dia antes? A Pan tentou acessar e falou, pô, Lu, não está funcionando aqui o acesso. Então, assim, de uma forma muito simples e intuitiva, sem programar nada, só entendendo ali por trás o frame de construir, a gente conseguiu fazer um site. Tem uma empresa que está vendendo SaaS aí, que os caras estão faturando milhões e milhões e estão usando o Lovable. Estão criando ferramenta, criando soluções em cima do Lovable. É uma solução que já nasce integrada, que para eles hoje o banco de dados aqui é o Supabase, que é um banco ali que ele estrutura de forma dados estruturados, não estruturados, e já nasce integrado também. E aí facilita mais ainda para construir um projeto. Não sei se vocês sabem, assim, tipo, na minha época, quando eu construí um site no Wix, não sei se alguém conhece o Wix aqui, o WordPress, você tinha que Sim. conectar um banco de dados, né? Você tinha que ir lá e configurar isso na mão. Hoje, tipo, tô usando o Lovable como ferramenta, tá? Tipo, como ideia aqui, mas tem o V0 também, que é uma baita ferramenta, tem outras soluções. Eu, assim, bizarramente, eu não me preocupei muito com a parte de arquitetura e engenharia. Eu não tô falando que eu não me preocupei porque eu deixei de lado, porque eu fui ver se foi feito. É que o processo foi tão bem integrado ali diretamente, eu não sei se você já usou o Supabase aí, Andrezão. Já? Sim. Manda aí. Não, é que eu tenho um compromisso agora no almoço, que eu vou ter Ah, que sair, mas mas continua aí, Lucas, pelo amor de Deus. Mas queria não, agradecer a participação de todo mundo e a gente está fazendo um gancho com o que o Lucas está mostrando. Assim, antes do machine learning popularizar, já existia técnicas de IA e tudo. O machine learning foi uma grande revolução. E agora a gente vê a IA generativa, que a gente não sabe onde muito bem a gente vai parar isso, mas assim, tudo que o Lucas está mostrando são ferramentas que faz muito sentido você estar usando no dia a dia. Para fazer um protótipo de um site. Antes era o Figma lá, desenha, precisava ser um designer mesmo. Agora você faz isso aqui, fica muito mais fácil mostrar para os clientes, usuários internos, o que você quer fazer protótipos, fazer aplicativos funcionais mesmo. E acho que assim, pensem sempre o prompt como input de dados dentro do sistema. Então, quanto maior a qualidade do seu prompt, do seu input de dados, melhor vai ser o resultado. Pensem sempre o que o modelo vai estar fazendo, como é que ele vai estar entendendo isso. Então, assim, tudo que está ensinando aqui, a parte de machine learning, é aplicado aqui ainda. É sempre assim, qualidade de dados, quantidade de dados que você tem disponível. Às vezes no prompt você mostra, eu tenho esses dados, agora tira uma conclusão. Quanto mais dados tiver, melhor. Então, assim, é toda uma evolução e assim, evolui muito rápido. Então, aqui a gente quis dar essa visão geral e, assim, essa ferramenta, Lovable, entre outras, são incríveis. Então, a gente, no dia a dia, podendo alavancar mais o quanto a gente produz durante o dia com essas ferramentas, acho que é o segredo para profissionais que vão estar se destacando. Mas aí, pessoal, tem que realmente ir. Mas vai lá, brigadão, viu? Andrezão. Um Boa. ótimo dia a todos. Obrigadão, André. Bom, Valeu, bom André, final de semana. obrigado. Obrigado. Pessoal, só para a gente encerrar aqui então também, eu só queria mostrar para vocês aqui como um plus, assim, porque eu até participei esses dias de uma mentoria, eu estava recebendo mentoria também, até postei lá no Instagram. Qual que é o ponto, assim? Tá tão fácil, rápido para a gente prototipar as coisas, sabe? Tipo, você cria um protótipo, beleza, mesmo que não fique 100%, mas você consegue mostrar ali um pouco mais para o usuário. Eu acho que, na minha opinião, assim, por isso que a gente trouxe o tópico de comunicação. Nunca ficou tão fácil de você mostrar o valor de um projeto. Por que que a gente está perdendo ali projetos já estão deixando de ser relevantes? Tipo, as pessoas estão ainda. Qual que é a dificuldade? Onde que a gente está com o impasse? E essa ferramenta aqui, de verdade, assim, eu já testei muita coisa, mas a ferramenta da Lovable me surpreendeu muito, assim. Eu já testei o Replit aqui direto, já até tentei falar com o founder, o cara não me respondeu no LinkedIn, porque a parte de autenticação deles lá de cadastro era muito ruim, não conseguia evoluir muito bem.
Mas com a Lovable, meio que, tipo assim, eu criei toda a infraestrutura da AI Mentorship. Se eu fosse pagar para alguém fazer, para trazer todos os profissionais para desenvolver o site, integração e etc., cara, pelo menos eu gastaria, tipo, uns 30, 40 mil reais no mínimo para fazer, porque eu já fui atrás. E eu gastei, tipo assim, tô abrindo com vocês aqui, tá? Tipo, eu gastei, eu acho que, tipo, 2 mil reais para fazer tudo isso. Sabe? Tipo, teve coisas que eu fui finais de semana batendo cabeça, ajustando ali, entendendo, mexendo. Mas é só para mostrar para vocês que dá para fazer. E eu acho que esse é o poder da IA, assim, principalmente da IA generativa, né? Que é o GenAI que a gente comenta ali, que é a gente conseguir prototipar as coisas mais rápido, conseguir mostrar mais fácil. E eu espero que vocês tenham gostado aí da mentoria, tá? Vai ficar gravado aqui. E a gente se vê na próxima semana. Beleza, pessoal? Show de bola, Lu. Bom ver aí como que foi feita a construção. Muito legal. Meu, excelente, muito bom, hein, Lu? Obrigada por